Fala, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando agora ou ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio. E o tema deste Comentário Sem Freio é a situação que envolve o impasse envolvendo jogadores e clubes, inclusive falando a respeito da palavra do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio de Janeiro, Alfredo Sampaio, que foi divulgado, esse depoimento, no blog do PVC. E vamos discutir a respeito disso, até que ponto os jogadores têm razão, até que ponto eles também precisam ceder. Muito bem, peço que você assista esse vídeo até o final, e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, até porque é um assunto que vai impactar diretamente no Flamengo, até porque existe toda uma situação de indefinição. Muito bem, então Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato de Atletas Profissionais de Futebol do Rio de Janeiro, cobrou publicamente da Globo e da CBF um posicionamento a respeito da situação que envolve os campeonatos estaduais, não apenas o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, até porque o Alfredo Sampaio também é presidente da Federação Nacional dos Sindicatos. Então, existe uma pressão para que a CBF confirme de maneira oficial algo que nos bastidores a gente já tem essa palavra da CBF de que haverá sim espaço para os campeonatos que já estão em andamento. Não apenas os campeonatos estaduais, mas também a Copa do Brasil, que já está sendo disputada, Para quem é torcedor do Flamengo, obviamente, o rubro-negro só entra na fase oitavas de final, assim como todos os outros clubes envolvidos na Copa Libertadores da América, os brasileiros envolvidos na Copa Libertadores. Mas a Copa do Brasil já está rolando para a galera que tem acompanhado. Então existe a preocupação da CBF de resolver a Copa do Brasil e os estaduais e discutir aí o Campeonato Brasileiro, pelo menos séries A e B. Só que aí tem um problema. Ninguém sabe quanto tempo o futebol brasileiro ficará paralisado por conta da pandemia que tem se alastrado pelo nosso país. A gente não sabe quando que vai chegar o pico, até que ponto as situações ficarão completamente travadas, as pessoas terão que fazer quarentena em suas residências, o futebol vai ter que ficar parado durante esse período. Se voltar, por exemplo, em maio, beleza, aí tem como compensar porque não vai ter Copa América, então o período que ficaria o campeonato não iria parar já na Copa América, mas lógico que iria haver conflito de datas. Então, não havendo conflito de datas, dá para empurrar esse campeonato brasileiro para junho, julho, aquele período ali que iria ser disputada a Copa América. Agora, a gente também tem que levar em consideração o seguinte: eu acho muito louvável o Alfredo Sampaio, inclusive ele é muito atuante, foi jogador de futebol, hoje é técnico de futebol, também foi presidente da Associação dos Técnicos de Futebol Profissional, mas eu acredito que faltou um pouco aí de flexibilidade, ao Sindicato dos Atletas de avaliar a situação do futebol brasileiro. Primeiro, não chegaram a um acordo no que foi proposto pelos clubes que se reuniram, chegaram à proposta inicial, enquanto houver a paralisação do futebol, os clubes arcarem com 50% dos salários dos jogadores, os atletas rechaçaram essa proposta. Aí fizeram uma contraproposta. Nessa contraproposta, não haveria nenhum tipo de desconto no salário. E aí os clubes se reuniram, chegaram à conclusão que até pelo prejuízo que eles estão tendo com a paralisação do futebol, tem que ter alguma forma de tentar compensar isso, até para não atrasar salário, porque quase todos os clubes no Brasil atrasam salário. Então a preocupação principal é de que não haja mais problemas com relação a isso, porque em situações normais de temperatura e pressão, os clubes já têm dificuldade de pagar os seus salários em dia,
São poucas as exceções, raras as exceções. O Flamengo é uma dessas exceções, mas não dá para tirar o Flamengo como exemplo, né? Porque a gente sabe muito bem que a realidade do futebol brasileiro é outra. Então, com relação a esta circunstância, né, os clubes se reuniram, fizeram uma outra proposta de redução de 25% do salário durante o período em que as competições estiverem suspensas no Brasil. E, mais uma vez, o sindicato dos atletas rechaçou, o que obrigou, inclusive, a cada clube agora ter que fazer o seu acordo com seus respectivos jogadores. O Flamengo, por exemplo, fez um acordo de antecipar as férias, inclusive os jogadores queriam férias integrais, de 30 dias, e não esses 20 dias que estava sendo proposto. Aí o Flamengo, por exemplo, fez a parte dele, conversou com os atletas e tal, e aí colocou férias de 20 dias, vai pagar integralmente os salários durante o período de paralisação, mas o Flamengo, apesar de também ter aí muito prejuízo com a paralisação das competições, o Flamengo pelo menos tem uma gordurinha para queimar, com a venda de jogadores que aconteceu no início do ano, entre eles o Reinier Jesus, que foi negociado ao Real Madrid. Então, o Flamengo tem aí uma margem de manobra. Sobraram aí, se eu não me engano, dentro da transação, algo em torno de 30 milhões de reais, né, de superávit entre o Flamengo que o Flamengo gastou com reforços e o que o Flamengo adquiriu através de negociação de atletas. Tem um empréstimo, por exemplo, do Pablo Mari, que com certeza vai se concretizar em negociação, né, em contratação definitiva pelo Arsenal da Inglaterra. Já é mais dinheiro que entra para os cofres do clube. Então, mas imagina quem não tem esta situação. Então, particularmente, eu acredito que faltou um pouco de sensibilidade ao Alfredo Sampaio. Admiro muito o Alfredo Sampaio, me entrevistei diversas vezes, é um excelente caráter, sei que isso talvez não seja nem da cabeça dele, até porque existe toda uma classe por trás pressionando para que ele tome determinada atitude, e aí não quer ceder, não quer redução de salário. A Globo está tendo prejuízo, as federações estão tendo prejuízo, a CBF está tendo prejuízo, os clubes todos estão tendo prejuízo. Se o Flamengo, que é estruturado, está tendo prejuízo, imagina, portanto, os outros clubes que devem horrores, que têm dívidas elevadíssimas, muito maiores que a do Flamengo. Imagina os clubes de menor investimento, que têm poucas fontes de receita. Então, lógico, a gente não está falando da realidade dos jogadores de futebol dos grandes clubes, né? Que têm condição aí de ficar 2, 3 meses, por exemplo, com salário atrasado, porque o salário deles é elevado, com relação ao padrão da nossa realidade, da realidade da sociedade brasileira. Agora, lógico, né? A maior parte dos jogadores aí recebe um salário mínimo ou até menos. E eu digo isso com conhecimento de causa, não nasci cobrindo futebol de primeira divisão não, gente. Tá? Eu narrei campeonato de favela e não falo isso com nenhum tipo de constrangimento não, muito pelo contrário, falo isso com muito orgulho, tá? Narrei campeonato de favela e pô, eu vou te falar, a farpela era boa, tá? Merenda era maneira, ganhava por jogo. Então, lógico que existem várias realidades, mas eu acredito que tem que se ceder de alguma forma, lógico, estabelecer certas circunstâncias. Por exemplo, quem recebe menos de um tanto, vamos dizer, quem recebe menos de um salário mínimo e meio, aí não tem que ter desconto, porque senão, se tiver desconto, o cara vai receber nada, né? Não vai sobrar dinheiro para comer. Mas eu acho muito válido, por exemplo, quem recebe altos salários elevados, por exemplo, para mim, quem recebe mais de 10 mil por mês, jogador que recebe mais de 10 mil por mês, é salário elevado. Porque, cara, você conta nos dedos aí quem aí tem nível superior, mestrado, doutorado, MBA e ganha mais de 10 mil por mês. Nem funcionário público. Tem funcionário público aí, concursado, com nível superior, que não recebe isso. Então, eu acredito que faltou, sim, sensibilidade, né? Não adianta cobrar da Globo. Inclusive, né, já tinha essa informação, eu já tinha recebido essa informação, de que a Globo já teria assegurado que mesmo que houvesse o cancelamento dos estaduais, ainda assim quem recebeu não teria que devolver dinheiro. Quem teria que receber aí sim, ia ficar a ver navios. O Campeonato Paulista, por exemplo,
falta aí o pagamento da última parcela, essa última parcela seria proporcional à quantidade de partidas que foi disputada. Mas, por exemplo, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, que já receberam, né, suas cotas antes, os clubes já receberam, não teriam que devolver, até porque no contrato da Globo com seus anunciantes, que teoricamente a Globo deveria devolver dinheiro, afinal de contas, né, transmitiu menos jogos, com isso menos anúncios, né, menos visibilidade. Mas está em contrato que em caso de força maior, né, havendo um agente externo de grandes proporções, como é o caso do coronavírus, podia ser terremoto, furacão, tsunami, guerra civil, mas é coronavírus. Então, isso não ensejaria em quebra unilateral de contrato, porque fugiria, né, da decisão, né, da Globo, não seria uma decisão da emissora. A emissora não deixaria de transmitir por conta própria. E não seria também quebra dos próprios clubes, não foram os clubes que definiram assim, né? Infelizmente, teve-se que interromper o calendário do futebol brasileiro por conta do alastramento da pandemia no nosso país. Então, justamente por conta disso, a Globo também não iria sobretaxar os clubes. Agora, o Sindicato dos Atletas, e o Alfredo Sampaio defende isso, que o campeonato seja feito mais curto, que o campeonato seja realizado com menos rodadas, que volte a ser, né, que mude a fórmula de disputa para o mata-mata. E aí, quem vai pagar a conta? Porque nesse caso o Campeonato Brasileiro ainda não entrou em campo, ainda não começou. Então a Globo, neste caso, terá sim que indenizar os seus anunciantes, patrocinadores e parceiros e pode sim repassar esse prejuízo para os clubes. E aí os atletas vão receber a mesma coisa? Vem cá, você que trabalha, meu amigo, você que folga uma vez na semana e tem mais uma folga dominical, você trabalha 25 dias no mês. Você recebe o mesmo salário do cara que folga 2 vezes na semana? Não, você não recebe o mesmo salário. Você vai receber proporcionalmente mais. Por que o jogador tem que receber a mesma coisa se deixar de jogar 38 rodadas para jogar 22 ou 24 rodadas? Aí o clube pode ter prejuízo. A CBF pode ter prejuízo. A Globo pode ter prejuízo. E os jogadores de futebol não podem ter? Particularmente, eu não concordo. Estamos numa situação que todos nós temos que fazer sacrifício. Todos nós estamos sendo impactados por esta situação. Eu estou sendo impactado. Não estou podendo trabalhar. Porque não tem jogo. Não tem competição em disputa. O melhor dos mundos seria estar rolando o jogo aí, eu estar transmitindo, e aí? Aí a pandemia se alastra mais rapidamente, morre mais gente. Então a gente tem que compreender o momento pelo qual atravessa o nosso país. E eu acho que os jogadores de futebol também têm que compreender isso. Então todo mundo tem que ceder e todo mundo tem que cortar na própria carne. Inclusive jogador de futebol. Tá aqui o meu recado. Agora, se você discorda de algo que eu disse ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar seu comentário aqui abaixo. Eu agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo, passando aqui, ó, na sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir. Além do comentário sem freio, tem tudo sobre Flamengo, tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Mengão, tem os gols que eu narro pela Onda Mix FM, voltando mais uma vez, eu torço para que volte o quanto antes a ter jogo de futebol, que passe essa pandemia, se Deus quiser aí, vitimando o mínimo possível de gente, para que possamos retornar à nossa rotina. Tem o meu pós-jogo, com um raio-x das partidas do Mengão em 2020. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal. Combinado? Forte abraço!